Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que se não tiver, que Deus te abençoe nesse exato momento, amém? Irmãos, estou aqui hoje para fechar aqui o livro de Jonas, porque tem muita coisa para a gente aprender no livro de Jonas, né? E hoje a gente vai aprender sobre o emocional. Estamos aqui com esse céu aqui, que está fazendo sol, mas está querendo nublar. Assim, muitas vezes, é o nosso ser, o nosso coração, às vezes a gente faz nublar, né? Diante das tempestades, e a gente tem que deixar o céu claro, a gente tem que deixar o nosso coração claro, né? Diante das batalhas que vem no dia a dia, a gente tem que procurar deixar o nosso ser claro. Eu vou aqui ler para vocês uma passagem rápida aqui do quarto e último capítulo do livro de Jonas, e a gente vai refletir a respeito do emocional, né? Porque o vídeo de hoje é tratado no emocional. A gente às vezes deixa, como esse tempo aí nublado, que tá bonito aí atrás, né? A gente deixa nublar muitas vezes o nosso coração. Então vamos lá, a ira de Jonas, né? Tradução NVI aqui, a sua pode estar diferente, mas vamos lá. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso, enfureceu-se, ele orou ao Senhor. Senhor, não foi por isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei para fugir de Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois se arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu a Jonas, né? Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade ali. Construiu para si um abrigo, sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, Jonas: sim, tenho, estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive, a cidade de Nínive, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos de animais, né? Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Aí, irmãos, a gente tem que refletir desde lá do começo para a gente entender esse quarto capítulo, né? Jonas era um profeta de Deus, um homem muito próximo de Deus. E nos dias de hoje, Jonas seria nós, cristãos, seria como nós. Somos pessoas que temos comunhão com Deus, oramos constantemente, procuramos viver sempre a palavra de Deus. Mas acontece coisas na vida da gente que afeta o nosso emocional e faz a gente, faz dificultar a vida cristã, faz dificultar o servir a Deus, né? Então vamos lá para Jonas. Jonas era um profeta cristão, recebeu lá uma missão de Deus, né? Um serviço de Deus. Isso é uma honra para qualquer cristão, né? Então, para Jonas também era uma honra servir a Deus. Só que Jonas teve uma missão de pregar o arrependimento em uma cidade que era inimiga do povo de Deus. A cidade de Nínive era a capital da Síria, que até os dias de hoje ainda é
inimiga de Israel. Então, assim, para Jonas pregar o arrependimento naquela cidade, tinha duas coisas. Ele vai ajudar um povo que vai ajudar talvez até a matar o povo dele, o povo hebreu, o povo de Israel. E também tinha outra questão, essa cidade era muito violenta, eles pregavam, eles matavam profetas. Então para Jonas, ele chegar no meio da cidade daquela e pregar sobre Deus, sobre arrependimento, seria praticamente levá-lo à morte. Provavelmente ele iria morrer. E o medo tomou conta de Jonas. Assim acontece também com nós nos dias de hoje, nós cristãos. Porque se a gente for levar em consideração que às vezes você vai pregar numa praça, às vezes você vai pregar numa rua, vai pregar num canto público, muita gente não gosta. Que nos dias de hoje, em terminal de ônibus, a gente vê muitos pregadores lá e muita gente não gosta, muitos brigam com esses pregadores aí, porque você está levando a palavra de Deus para um mundo aberto, um mundo que está cheio de pecado, um mundo que está cheio de pecadores. Pessoas que não gostam de ouvir, nem ouvir a palavra de Deus. Eu confesso, eu estou dizendo isso com experiência, eu era uma dessas pessoas. Quando eu estava num terminal de ônibus para pegar um transporte público, chegava um pregador e começava a falar do meu lado lá, gritando para todo mundo. Ele fala em voz alta porque tem que abranger uma boa área ali, muita gente escutando, então eles falam em voz alta. E eu ficava muito irado com isso. Muita gente irava, muita gente até batia boca com esses caras. E é difícil, não é fácil. E esse medo é o que nos faz às vezes deixar de servir a Deus. Esse medo às vezes que a gente deixa crescer dentro da gente, que faz a gente deixar de ir para a igreja, entendendo? Faz a gente deixar de fazer o propósito de Deus, né? Que é espalhar a palavra de Deus para toda criatura aqui na terra. Assim diz o Senhor, né? Então, esse medo que Jonas tinha é comum, é o comum do ser humano. Jonas tinha tanto medo de morrer, como também de fortalecer o exército que ia matar mais gente cristão, né? Ia matar mais gente do povo de Deus. Então Jonas pensou, como muitos fazem hoje em dia: vou fugir de Deus, vou fugir da presença de Deus, que acho que é a melhor coisa que eu faço, né? Porque se eu fugir da presença de Deus, ninguém vai pregar naquela cidade, ninguém vai se arrepender e Deus vai destruir aquela cidade ali, porque a maldade naquela cidade estava tão grande que estava subindo a presença do Senhor, assim diz nas escrituras. Então Jonas passou, como qualquer cristão que se afaste de Deus, passou por maus bocados, passou por turbulências, passou por situações que levou a Jonas ao fundo do poço, mais precisamente, no caso de Jonas, no fundo do mar. Mas Jonas chegou à beira da morte, assim como muitos aqueles que se afastam de Cristo. E Jonas chegou ao fundo da morte e ele lembrou, como ele conhecia Deus, ele lembrou do nosso Senhor, o seu Deus, o nosso Deus, né? Ele lembrou e clamou ao Senhor, e como o nosso Senhor é misericordioso, o Senhor fez que Jonas voltasse à terra. Então Jonas voltou à terra. Jonas estava 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe em alto mar. Então fez o peixe vomitar Jonas na praia. E aí Jonas, depois dessa oração, ele disse que ia seguir a Deus novamente, ia servir o Senhor. E Jonas fez isso. Foi lá para a grande cidade de Nínive e pregou o arrependimento. A cidade era muito grande, tinha, segundo as escrituras, mais de 120 mil pessoas. Naquela época era uma cidade enorme. E aí, para percorrer pregando essa cidade, de um lado A até o lado B, seriam 3 dias. E Jonas quis fazer o serviço de Deus, mas quis fazer do seu jeito, não do jeito que Deus queria. Então Jonas, ele pregou somente um dia, só fez um dia. Ele não pregou a cidade toda em um dia, ele só pregou um dia, ou seja, 1/3 da cidade ele apenas pregou. Acho que na cabeça dele, não diz as escrituras, mas é uma reflexão minha,
Ele pensou, eu vou fazer o serviço de Deus, eu vou pregar nessa cidade, porém, eu não vou pregar nela toda, eu vou fazer do meu jeito. Assim, uma parte pode se arrepender, mas outra parte da cidade não. E assim Deus vai destruir, né? Porque Jonas estava fazendo do seu pessoal. Ele não estava fazendo como Deus queria, mas sim como ele queria. E muito da gente às vezes faz isso. Às vezes a gente quer servir a Deus de qualquer forma. A gente quer servir a Deus de qualquer jeito. E desse jeito não dá, não funciona. Você tem que confiar em Deus. Você tem que seguir as normas, a direção que Deus faz. Se Deus diz, vai para lá, nada acontecerá contigo. E ele esqueceu dessa promessa de Deus, né? Que Deus estará conosco sempre nas batalhas, nas adversidades da vida, do dia a dia. Ele esqueceu ele estava tão emocionalmente abalado, atacado, com medo, né? Dentro do seu interior, medo da morte, que ele esqueceu disso. E ele disse, não, eu só vou até ali uma parte da cidade, só um pedacinho da cidade ali, e vou-me embora. Vou esperar aqui o tempo fechar aqui por cima dessa cidade aqui. E aí, irmãos, a gente tem que confiar em Deus, assim como, vou dar um exemplo aqui, Rei Davi. Rei Davi dizia, Senhor, posso ir para essa batalha? E o Senhor, pode ir, que a batalha é tua. E Rei Davi ia e não tinha medo, eles ganhavam a batalha. Era desse jeito assim também Josué, quando entrou na terra prometida, eles iam batalhar contra os outros reinos para ganhar a terra, ganhar o território. E eles sempre iam de acordo com o Senhor, pode ir que você vai. Do jeito que Deus falava para Josué, Josué seguia direitinho e tudo dava certo. Sem medo nenhum, ele ia e dava certo, prosperava a cidade, eles ganhavam a batalha. Então assim Jonas deveria ter feito, e assim todos nós cristãos devemos fazer. A gente tem que buscar primeiro a direção de Deus, para depois a gente dar seguimento na missão. Se você é uma pessoa que tem a missão de Deus, você tem que fazer, porque se você não fizer, você pode estar sofrendo assim como Jonas sofreu por ser desobediente à palavra de Deus. Assim também você pode sofrer, porque Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus castiga aquele filho que é desobediente. Assim como você castiga, você que é pai, você que é mãe, castiga o seu filho quando ele comete coisas erradas, assim o nosso Deus também faz, que é o nosso Pai. Ele vai castigar de você de alguma maneira, ele vai querer te ensinar uma lição para você seguir ali à risca as normas dele, porque faz parte. A gente tem que viver em obediência, né? Quem é que quer viver em desobediência? Para viver em desobediência vive no pecado, não é isso? E não é isso que Deus quer para nós. Então, irmãos, a gente vai passando nessa parte aí, e a gente pensa no capítulo 3, ele prega para a cidade, prega para um terço da cidade, e o agir de Deus é tão forte que ele mesmo não pregando para a cidade toda a cidade, eu acho que pessoas foram falando para outras pessoas e foram espalhando ali o agir de Deus, né? A missão de Deus, que era de arrependimento, e o pessoal foi passando de boca em boca, e toda a cidade se arrependeu. Chegou aos ouvidos do rei daquela cidade, e o rei decretou lá jejum, e todo mundo se vestisse de sacos de pano, e para demonstrar, né, o arrependimento, né, que eles realmente estavam, e oraram, fizeram lá pedindo a Deus, né, que não destruísse a cidade, e Deus concedeu a misericórdia e não destruiu aquela cidade. O povo se arrependeu, e o emocional de Jonas estava tão abalado que ele começou a orar, brigando com Deus. Olha aí que situação. Normalmente a gente ora agradecendo a Deus, pedindo a Deus providências, coisas assim, pedindo a Deus fortalecimento, né, para o dia a dia da batalha. E Jonas orou para reclamar de Deus. Ele disse, né, não foi por isso, Senhor, que eu falei com o Senhor quando estava em casa, né, porque eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor me manda para pregar uma cidade, para destruir a cidade, e a cidade se arrepende, o Senhor tem misericórdia com eles, né? E era um povo que o Jonas queria também justiça, porque, como eu falei, aquela cidade era um povo que matava o povo de Deus.
Então Jonas queria que aquela cidade realmente fosse destruída, com todos que estavam ali, todos os perversos, né? Aquela cidade é uma cidade tão violenta que quando eles ganhavam a batalha de uma cidade, eles decapitavam, né, as pessoas, os corpos, né? E eles empalavam, acho que esse é o nome, empalava, né? Colocavam uma lança aqui na cabeça da pessoa e penduravam ali, como se fosse ali um quadro, um sinal ali na porta da cidade, para quem passasse ali, visse ali a cabeça de todos que foram os mortos. Era um povo bastante cruel, e essa maldade subiu à presença do Senhor. E o Senhor mandou imediatamente: vá depressa. Essa foi a mensagem de Deus: vá depressa pregar o arrependimento naquela cidade, porque senão eu vou destruir ela. Irmãos, isso foi o quarto capítulo. O quarto capítulo, esse foi o terceiro, né? O arrependimento da cidade. E o quarto capítulo, que a gente leu agora há pouco, mostra que Jonas ainda estava muito, com o seu emocional muito abalado. Ele não aceitava, embora ele fosse um hebreu, fosse um povo de Deus, e ainda mais um profeta de Deus, ele não aceitava a misericórdia. Para ele queria justiça. Era comum realmente naquela época pagar sangue com sangue, é correto, realmente é comum naquela época. Você, quando ganhava, até mesmo o povo de Deus, quando ia batalhar contra outro exército, um exército inimigo, para tomar ali as terras de Israel, quando eles matavam todo mundo. Então era sangue por sangue, realmente era a lei daquela época. E Jonas queria isso. Mas só que Deus, o nosso Deus, é misericordioso. Ele dá oportunidade para aquelas pessoas se arrependerem. Se não se arrepender, aí sim ele vai para a justiça. Assim também é conosco. A gente tem que manter o nosso arrependimento e viver uma nova vida, porque senão a gente vai sofrer amargamente, né, com essas nossas decisões. É preciso, irmão, voltando aqui para a nossa vida, o emocional atrapalha demais a nossa vida, em todos os aspectos. Às vezes você se revolta no trabalho com alguma coisa que deu errado. Às vezes você se revolta na sua família por alguma coisa que deu errado. Às vezes você se revolta, você que é casado, com seu cônjuge, às vezes com seus filhos. Coisas te aborrecem o tempo todo. Essa é a verdade. E a gente tem que procurar não ficar igual essa nuvem aqui de trás, ó. Não ficar nublado. A gente não pode nublar nosso coração. Nosso coração tem que ser luz, não pode ser trevas, né? Tem que ser luz. É difícil? Para todos nós cristãos, porque a gente realmente tem um emocional muito forte na nossa vida. Coisas, às vezes você vai pregar para uma pessoa. Eu ainda não preguei andando em rua, mas já preguei para pessoas assim, isoladamente, às vezes no trabalho, numa escola que eu vou, prego num supermercado, às vezes até aqui em casa aparece uma pessoa, começa a pregar para a pessoa, para meus parentes. Eu prego para as pessoas, mas só que eu ainda não fiz esse serviço público de estar no meio de todos, porque realmente eu tenho um pouco de receio. Não é fácil. Eu ainda estou trabalhando no emocional. A gente tem que amadurecer o nosso ser, o nosso espírito cristão. A gente tem que amadurecer exatamente para a gente ganhar essa confiança. Porque quando a gente for pregar a palavra em público, vai ter gente que vai debater, vai ter gente que vai brigar com você. E você não pode perder a razão. Você não pode perder a calma, né? Perder a sua calma, né? A sua tranquilidade, a sua paz espiritual. Você não pode jamais partir para agressão, partir para cima porque o cara lhe agrediu, porque o cara está querendo lhe agredir. Então, muitas coisas nos afetam. Mas a gente tem que trabalhar esse emocional. Você tem que lutar com você. Quando você está com raiva, você se afasta eu costumo dizer, né? Se afaste da presença do inimigo e vá para a presença de Deus. Vá orar, vá pedir tranquilidade, que com certeza Deus vai te dar essa tranquilidade. Ele vai acalmar. Isso acontece comigo. Às vezes quando eu estou desse jeito assim, algo me tira do comum, da minha razão, eu acabo me frustrando ali, eu fico com a raiva ali naquele momento, mas eu pego e me volto para Deus, e aí Deus me tranquiliza novamente. E assim tem que ser todo cristão. A gente tem que amadurecer
para a gente poder pregar, fazer o serviço de Deus, que cada cristão tem que servir a Deus. Em João capítulo 14, versículo 12, se não me falha a memória, Jesus diz: em verdade, vos asseguro que aquele que crê em mim também fará o que eu faço, e fará coisas maiores ainda, porque eu subi ao Pai. Ou seja, Jesus ficou quando ele falou isso, ele estava aqui na terra. Então ele subiu ao Pai e virou, né, recebeu todo o poder, né, dos céus e da terra. Então ele vai te ajudar nessa caminhada, ele vai te ajudar, ele vai estar contigo presente sempre nesses momentos de adversidade. Então todos nós temos que fazer o que Jesus faz. É fácil? Com certeza não. Com certeza não. Fazer o que Jesus faz, eu acho difícil demais um cristão fazer, porque perfeição só o nosso Senhor Jesus. Nós temos muitas falhas, nós vivemos numa terra que não é fácil, somos criticados a todo momento e às vezes você leva muita pancada, né? Leva muita pancada ali, e realmente a gente tem que se agarrar a Deus para a gente não perder o nosso emocional. Às vezes muito cristão se afasta de Deus por isso, por conta do emocional, por incrível que pareça. Às vezes você tem um chamado para cantar num louvor, e aí alguém falou: tu não canta bem. Aí aquilo já mexeu com o teu emocional, e aí tu já se afasta daquela igreja, daquela congregação, já se afasta daqueles irmãos que estavam contigo. Às vezes você tem um chamado para ser pastor ou pregador, e aí você prega lá, eu não gostei da pregação desse rapaz aí, e isso já te fere na alma. É exatamente isso, irmãos, que eu falo. A gente tem que fortalecer para a gente não ficar nublado igual essa nuvem aqui atrás. A gente tem que nos fortalecer. E como é que a gente se fortalece? É orando, é buscando a Deus, fortalecimento, é buscando a Deus, que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça a cada dia, para nos blindar, para nos, vedar de todo o mal que possa tentar entrar no nosso coração e deixar a gente igual essa nuvem aqui atrás. A gente realmente tem que estar velado em Cristo Jesus. A gente tem que estar velado. Temos que buscar esse crescimento. Esse vídeo aqui é para nós cristãos. Temos que buscar o nosso fortalecimento em Cristo, para a gente poder servir a Deus como o próprio Jesus disse. Temos que fazer o que Jesus fazia. Ele mesmo disse: se você crê em mim, faça o que eu faço. Temos então todo cristão, imagine aí, se todo cristão que existe na Terra, no planeta Terra aqui, fizesse o ID de Jesus, imagine aí, será que Jesus não tinha voltado? Provavelmente, porque ia ter tanto cristão, tanta gente pregando o Evangelho, a palavra de Deus, para cada pessoa. Eu planto a sementinha, aquela pessoa cresce, evolui no cristianismo, já planta a semente para outra pessoa, e assim vai crescendo. Meu amigo, o mundo já tinha se revoltado contra nós para acabar de vez com o cristianismo, e aí sim as profecias já tinham sido concretizadas, que é necessário se cumprir as profecias, assim como Jesus falava. É necessário que isso ocorra para que se cumpra as profecias. Então assim, porque ele já sabe a coisa que vai acontecer lá na frente, então é necessário que as coisas sigam para se cumprir as profecias. Amém, irmãos? Então vamos trabalhar o nosso emocional, vamos procurar não se abalar com pouca coisa, e mesmo que a coisa seja grande, que fuja do seu controle, se volte para Deus. Busque Deus, sabedoria, entendimento, discernimento, porque Ele vai te dar a calma e a sabedoria para resolver aquele problema, amém? E assim você vai poder seguir no ID de Jesus, né? Servir a Deus, amém, irmãos? Então esse é o significado. A gente não pode acabar como Jonas. Jonas acabou o livro de Jonas, a gente não sabe o que aconteceu com Jonas, se ele se arrependeu, se Deus concedeu a misericórdia a ele devido a esse desobediência dele. Não sei, ninguém sabe, é um mistério, ninguém sabe o que aconteceu com Jonas, essa é a verdade. Mas aí o seu fim, o nosso fim não deve ser igual ao do Jonas aqui. A gente tem que buscar
sempre o arrependimento das pessoas, a gente tem que buscar sempre a misericórdia para pessoas e para nós, porque cometemos erros também, embora sejam erros curtos, mas todo erro é um erro. Nós cristãos temos que viver na justiça, andar corretamente. A gente tem que andar corretamente. Temos que ser sinceros, temos que ser coerentes com aquilo que propôs a nós. Então, irmãos, vamos trabalhar no nosso emocional, não vamos se abalar com tal coisa. E caso você se abale com certos obstáculos do dia a dia, busque a Deus. Busque a Deus. Não, se você não buscar a Deus, se você procurar fugir de Deus, ninguém gosta de mim, é isso mesmo e tal, e fugir, aí você vai se afastar como Jonas fez, e aí você está dando brecha para o diabo te procurar e te seguir, porque você está velado e lacrado com o sangue de Cristo enquanto você está com Ele. Quando você se afasta de Deus, aí você está solto no mundo novamente, e aí você pode pagar com o sangue. Então, preste bem atenção, não fuja de Deus, não faça o que Jonas fez, não fuja de Deus. Em vez disso, quando você se sentir triste, quando você se sentir desestruturado, procure Deus, sempre procure Deus. Feche a porta do seu quarto ou procure um canto reservado e clame, conte tudo que está dentro do seu coração para Deus, que com certeza Ele irá lhe acalmar e Ele irá resolver o seu problema ali, vai te dar sabedoria para lidar com aquele problema, e com certeza você vai superar esse obstáculo. Amém, irmãos? Então, busque sabedoria sempre em Deus e espere em Deus. Não deixe de servir a Deus. É necessário que todo cristão sirva a Deus, sempre fazer o ID de Jesus. Amém, irmão? Então fique com Deus, até a próxima. Que Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus.